Pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que a gente está junto aqui em mais esse vídeo, um vídeo diferente, um vídeo mais espontâneo, mais informal, sem edição, mas um vídeo que traz aí um conteúdo bem interessante para vocês, queridos alunos e alunas do nosso curso de teologia. Pessoal, na nossa videoaula anterior, eu mencionei que o movimento, a filosofia de pregação expositiva, ela basicamente contém 3 elementos que todo pregador deve colocar em prática, ou 3 movimentos que todo pregador deve realizar. Esses movimentos são a leitura, a explicação e a aplicação do texto. Ler, explicar e aplicar o texto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aprofundar um pouco mais, eu quero trazer aqui algumas dicas que eu não pude compartilhar naquela videoaula, por uma questão realmente de espaço, por uma questão ali de duração da aula, mas que eu acho que vai fazer muito bem se a gente aprender sobre isso junto, tá? Vamos lá. Ler, explicar e aplicar. Gente, vou começar com o movimento que o pregador tem que fazer, que é o movimento da leitura. Ler o texto bíblico em público. Ler o texto bíblico em público. Pessoal, pode parecer muito óbvio, mas a leitura pública da Bíblia na hora da pregação é muito importante. É muito importante e eu acho que muitas vezes a gente acaba subestimando, desconsiderando a importância de uma leitura bíblica bem feita. Eu diria para vocês que na hora da pregação, gente, uma leitura bíblica bem feita é aquela que de alguma forma, leva as pessoas que estão assistindo a gente pregar, leva aquelas pessoas que estão ouvindo a leitura a enxergarem a cena que está sendo lida com os ouvidos. Então eles vão enxergar a cena com os ouvidos. A boa leitura pública produz, de alguma forma, imagens mentais muito interessantes, e isso pode ajudar muito você na hora da pregação. Do mesmo jeito que se você fizer uma leitura ruim do texto bíblico, você também pode ter alguns problemas. A sua pregação pode... O ato, a continuidade da pregação pode ficar um pouco mais difícil, tá? Bom, então assim, olha, para que a gente faça uma boa leitura bíblica em público, eu diria que primeiro a gente tem que escolher um texto correto, uma tradução correta da Bíblia. Qual que é a melhor tradução da Bíblia, Linderson? Bom, eu estou falando aqui agora para pregação, para a leitura pública. Quando você for escolher uma tradução para ler em público, escolha uma tradução equilibrada, que ela não seja nem tão formal ou que ela não tenha assim um português tão difícil a ponto de não alcançar os mais jovens e que ela também não tenha um português tão informal ou tão coloquial, tão contemporâneo, que também de alguma forma não alcance os mais idosos. Bom, existem boas traduções que conseguem chegar a esse equilíbrio. Eu gosto, particularmente, tenho gostado muito da Nova Almeida Atualizada. Tá aqui, ó. Aqui é só a capa preta, né? Bom, não sei. Nova Almeida Atualizada. Ele é uma tradução mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil e ela, inclusive, tem essa características de ter sido elaborada pensando na leitura pública, no uso litúrgico do texto. Então, é uma recomendação, mas temos várias outras aí que podem atender essa demanda. Então, primeiro, escolha uma boa leitura do texto bíblico, que não tenha palavras que vão assustar as pessoas. Porque você imagina que quando você está lendo o texto, é como se você estivesse fazendo uma viagem de carro. Vamos pensar assim. Você está levando as pessoas por uma viagem, uma estrada. E aí quando você encontra lá uma palavra que ninguém conhece, sabe o que acontece? Quando você lê aquela palavra, as pessoas param de acompanhar a sua leitura e muitas vezes elas ficam tentando pensar no que aquela palavra significa. Então a leitura não deve gerar esse estranhamento, sabe? Porque se as pessoas estranharem uma palavra que você está usando, você corre o risco de fazer com que essas pessoas fiquem para trás lá pensando na palavra e não acompanharam a sua leitura, as imagens que você está tentando gerar através dessa leitura bíblica.
Depois, gente, olha, além de escolher uma boa tradução do texto bíblico, eu diria que você precisa, para fazer uma boa leitura pública, ter segurança, transmitir segurança do que você está lendo. Como assim segurança, Linderson? Olha, muitas vezes, por não conhecermos bem o texto, por não estarmos familiarizados com a sua estrutura, a gente acaba fazendo uma leitura meio tímida, não é? Uma leitura meio tímida. A gente já tem que administrar, gente, a ansiedade de falar em público, essa pressão de falar em público que todos nós, de alguma forma, em maior ou menor intensidade, acabamos tendo. Mas, aí além disso, pelo fato de você não conhecer bem o texto, não saber bem para onde o texto está te levando, pode fazer com que você fique mais inseguro ainda. E como que a gente faz uma leitura bíblica transmitindo segurança? Conheça bem o texto. A gente lê o texto muitas vezes para preparar a pregação, para pesquisar, para entender bem a ideia. Mas a gente não lê o texto, não é normal a gente treinar a leitura do texto. E a leitura do texto pode também ser treinada. Então, se você pegar o texto que você vai pregar e ler em voz alta, muitas vezes, leia 1, 2, 3, 10, 20, quantas vezes você precisar. Se você fizer essa leitura em voz alta, o que vai acontecer? Você vai ganhando mais segurança no texto, você vai conhecendo melhor qual entonação de voz você tem que aplicar em qual parte do texto. Isso vai te ajudar muito. Uma dica, olha só, você tem uma ferramenta incrível aqui. Você pode filmar, né, fazer um filme de você lendo ou pregando. Você pode gravar a sua voz. E aí você lê, grava a sua voz e descobre, essa leitura não ficou legal. Eu não consegui imaginar aquilo que está no texto. E aí você vai lendo e vai corrigindo isso. Então, quanto mais você ler o texto em voz alta, mais seguro você tende a estar na hora da sua leitura pública. E pode ter certeza, as pessoas vão perceber isso. Isso não é algo que você não vai conseguir esconder. Se você sabe ou não sabe de verdade aquilo que você está lendo. Imagine o seguinte, que se a leitura pública do texto é como uma viagem de carro, você não quer ser surpreendido por uma curva para a direita, uma curva fechada, ou uma subida, uma descida. Você quer saber o que vem depois de cada curva nessa estrada que você está percorrendo. Isso vai deixar você mais seguro. Então leia muitas vezes, tá? Uma outra questão também importante é você fazer uma leitura que respeite as características do texto, a pontuação do texto. Irmãos, às vezes a gente termina de pregar e a gente termina de pregar com a barriga desse tamanho, né? E não é porque a gente tomou muita água não, tá? É porque a gente engoliu vírgula, engoliu ponto final, engoliu ponto de exclamação, 2 pontos, ponto de interrogação. A gente foi engolindo tudo isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente leu o texto bíblico sem respeitar a pontuação e a nossa leitura ficou uma leitura empobrecida. Bom, eu sei que esse elemento é um elemento importante, porque isso diz respeito, gente, à escolaridade, à nossa escolaridade, ok? Então perceba, se você tem dificuldade de entender bem a pontuação, de entender bem o que cada pontinho daquele quer dizer, se é um ponto final, quanto tempo eu fico parado num ponto final, quanto tempo eu fico parado com uma vírgula, o que quer dizer uma exclamação, uma interrogação, 2 pontos, um travessão, enfim, você precisa pesquisar sobre isso. Uma dica que eu trago para você, que é uma dica que eu já apliquei e em alguns momentos eu preciso aplicar ainda hoje, é o seguinte: quando você estiver lendo um texto bíblico, circule cada vírgula, faça uma marquinha em cada vírgula, em cada ponto final. Por quê? Porque isso vai ajudar você, enquanto você treina a sua leitura, vai ajudar você a identificar melhor. Porque às vezes nós estamos um pouco nervosos e a gente faz aquela leitura e os nossos olhos passam por cima da vírgula. E se os seus olhos passarem por cima da vírgula, você vai engolir a vírgula. Se os seus olhos passarem por cima do ponto final, você vai engolir o ponto final. E a sua leitura não vai ficar agradável. Então, faça essa boa leitura, uma leitura respeitando a pontuação, ok?
Eu diria que um outro recurso para você fazer uma boa leitura pública, e eu acho que esse é um dos recursos assim mais importantes para uma boa leitura pública, é realmente você conhecer, fazer uma espécie de esboço emocional, não esboço não, talvez a melhor palavra seja um mapa emocional do texto que você está lendo, ou do texto que você vai pregar. Isso inclusive vai ajudar você na pregação, tá? Não apenas na leitura, mas no restante da pregação também. O que é um mapa emocional do texto? Olha só, você pode pegar o texto bíblico e tentar, através do estudo, através da sua pesquisa lá sobre o texto, imaginar como estão as emoções de cada um daqueles personagens que aparecem no texto. Então, por exemplo, você está lendo uma fala de Jesus. Bom, nessa fala de Jesus, pelo texto, você acha que Jesus está irritado? Você acha que ele está alegre? Você acha que ele está triste? Você acha que ele está conversando normalmente? Quais são as emoções de Jesus? Como você acha que o rei Davi está quando ele está tendo esse diálogo aqui, por exemplo, com Urias? Será que ele está irritado? Será que Urias está assustado? Então você traça esse esboço emocional dos personagens, dos diálogos que estão ali. Isso vai ser muito interessante, porque quando você for ler o texto em público, você vai, de alguma forma, transparecer, né, para o seu público as emoções que estão lá no seu texto. Então, se você está lendo o texto de Jesus no momento que Jesus está com raiva, você tem que ler, e Jesus dizendo assim, né? E Jesus... Né? Então você precisa fazer isso. Né? Então, trazer as mesmas emoções do seu personagem, as mesmas emoções que estão ali, para a sua leitura. Isso vai ajudar você, inclusive, a estabelecer uma diferença entre aquilo que é o narrador do texto e aquilo que é um personagem que está lá no texto. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, e Jesus, olhando para a multidão, ou olhando Jesus para fulano de tal, disse, fulano. Né? Então perceba, você vai através da sua voz deixar claro na sua leitura quando é o narrador do texto, quando é o personagem do texto. E Davi disse para Golias, Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Perceba, o que você fez foi, através da voz, diferenciar para as pessoas quem é que está falando. Se é o narrador do texto que está falando, ou se é um personagem do texto que está falando. Se essa pessoa está falando com alegria ou com tristeza, se é dúvida, se é raiva, e aí, nesse momento, você tem que se comportar de alguma forma como uma espécie de ator mesmo. Você tem que conhecer o texto de tal forma que você consiga transparecer para o seu público as emoções que estão ali. Então, eu posso dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito do Salmo 139 e um exemplo aqui do Salmo 139, né? Por exemplo, Salmo 139, versos, vejamos, 1 e 2. Então eu posso escolher fazer uma leitura dos salmos, desses versos assim, olha. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Eu posso fazer essa leitura. Ou eu posso fazer a seguinte leitura. Salmo 139, versos 1 e 2, na Almeida Revista e Atualizada. Eu posso ler com um pouco mais de ênfase. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Foi a mesma leitura? Não, não foi a mesma leitura. Numa leitura eu tentei ser um pouco mais direto, como a maior parte de nós lemos na maior parte das vezes. E na segunda leitura eu tentei fazer um pouco mais de ênfase naquilo que eu considerava que eram os sentimentos de Davi aqui quando estava escrevendo esse salmo, que parece ser um sentimento que varia entre a reflexão e o espanto, o assombro. Não é verdade? Bom, outro exemplo que eu posso, ainda dentro do Salmo 139, é que o Salmo 139, gente, a partir
do verso 19. Olha como parece que Davi tem uma mudança emocional aqui. A partir do verso 19, aliás, verso 17. Olha o verso 17, o que ele diz. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem todos os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, esses dois versos, 17 e 18, Davi está num momento de exultação, de louvor a Deus. Agora, a partir do verso 19, você vê que Davi vai mudar um pouco, porque ele começa a dizer: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Então perceba, a gente vai fazendo, através da leitura do texto, você vai fazendo um mapa emocional e você vai ali prevendo quais são, de alguma forma, as emoções que você tem que transparecer na sua voz quando você prega. E aí a questão, gente, é você tem que treinar isso. Treinar. Você não vai acertar da primeira, você não vai acertar da segunda, mas você tem que treinar. Quanto mais você treinar isso, mais seguro você estará no momento lá da sua pregação, tá? Ufa, cansou aí? Se for o caso, você para o vídeo, vai lá, toma uma aguinha. Eu vou tomar aqui a minha aguinha, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente está num momento bem informal aqui. Vou tomar minha água. E aí agora a gente vai continuar. Deixa eu ver se minha garrafa está aparecendo. Não, não está aparecendo. E agora a gente vai continuar, que nós vamos falar sobre explicar o texto. Bom, gente, ler, explicar o texto. O ato de explicar o texto significa você contar para as pessoas quais são as verdades eternas que foram comunicadas ali naquele trecho da palavra do Senhor. Quais verdades eternas estão ali? Então você vai dizer para as pessoas isso. Quais verdades eternas estão ali? Agora, é claro que esse processo de descobrir quais verdades eternas estão ali é um processo, gente, muito desafiador, porque isso vai exigir de você trabalho também. Você vai ter que fazer uma pesquisa sobre o texto, você vai ter que mergulhar num processo que nós chamamos de exegese, que basicamente significa você extrair o significado do texto. Então, eu vou usar uma imagem assim, imagina que você, é porque me deu saudade agora disso, imagina que você tem ali um monte de cana, lembra? Cana de açúcar? Pois é. Então você tem aquela cana robusta, e você vai extrair daquela cana o seu caldo, né? Aquele suco, caldo de cana, em alguns lugares do Brasil, conhecido como garapa. Então, você vai fazer esse processo de extração. Então, exegese é isso. É você fazer muita força para passar o texto bíblico no moinho da pesquisa, da leitura, consultando dicionários, consultando comentários bíblicos, ouvindo outras pessoas que já pregaram sobre aquele texto, lendo, relendo, se for possível, fazendo pesquisa sobre aquelas palavras na sua língua original, e dá muito trabalho, é pesado, até você extrair as verdades eternas que Deus quis comunicar naquele texto. Quais são os princípios? Quais são as doutrinas? Quais são os ensinamentos, os mandamentos que estão contidos ali? Bom, isso dá trabalho, mas isso não é o tema que a gente vai falar aqui, tá? Então, depois que você fez isso, eu estou falando que isso você faz durante a sua preparação. Agora, você vai contar para as pessoas o que você descobriu na sua pesquisa. Qual é a mensagem de Deus ali? Deixa eu explicar algo para vocês. Gente, muitas vezes nós queremos, quando estamos pregando, a gente quer falar tudo o que pode ser dito de um texto.
Então eu fiz a minha pesquisa, eu passei um mês pesquisando esse texto, e aí eu descobri que isso aqui, porque no grego ou no hebraico, porque o Calvino, porque o Zwinglio disse, porque o Spurgeon disse, porque... E aí você quer falar tudo, contar para as pessoas tudo o que você descobriu sobre aquele texto. Bom, gente, isso não é algo que deva ser feito. Por quê? Porque por mais que você seja bom pesquisador, por mais que você esteja bem intencionado, você não vai conseguir dizer para todo mundo ou dizer para as pessoas tudo o que pode ser dito daquele texto. A palavra de Deus, gente, é inesgotável. Então o que acontece? Você precisa selecionar bem as suas informações. Então quando você for explicar para a igreja, para o seu público, quais são os princípios eternos que estão naquele texto, seja específico, vá direto ao ponto. Não queira explicar tudo o que está sendo, o que pode ser dito, porque você não vai conseguir. E aí sabe qual é um dos grandes motivos, gente, que nos deixa, e eu falo nos porque eu ainda tenho que lidar com isso. Isso nos deixa, como pregadores, isso nos deixa assim muito ansiosos às vezes. É um volume exagerado de conteúdo. Então perceba, você pode ter na sua pesquisa, na sua exegese, você pode obter um grande volume de conteúdo. Agora, não queira colocar todo aquele volume de conteúdo na sua pregação. Sabe por quê? Porque você vai poluir a sua pregação. Não adianta você compartilhar 10 informações doutrinárias sobre um texto bíblico, se as pessoas não vão se lembrar de nenhuma delas direito. Então é melhor você compartilhar uma única informação doutrinária, mas compartilhar essa informação, essa verdade do texto, com tranquilidade, com clareza e pensando exatamente quais são as palavras que você vai usar para explicar aquela verdade. Então você precisa tomar muito cuidado, porque você, como pregador, além de ler bem o texto, você tem que explicar bem o que o texto está dizendo. E às vezes, para explicar bem o que o texto está dizendo, você vai ter que fazer alguns cortes na sua explicação. Existem elementos que realmente você vai ter que dizer, isso eu não vou dar conta de falar, então eu vou fazer aqui uma seleção, fazer um corte específico. E eu digo, gente, que isso é muito difícil, porque esse é um dos pontos que eu mais lido e é um dos pontos que eu mais preciso aperfeiçoar no ministério da pregação. Realmente essa é uma fraqueza minha, querer fazer com que muita coisa caiba dentro da minha pregação e querer esgotar tudo ali, tá? Então, lembre-se, faça uma seleção correta do seu texto. Olha só, você descobriu muitas verdades sobre um texto bíblico. Aí você diz assim, qual daquelas verdades é essencial ou qual daquelas verdades precisa ser mais evidenciadas, ser mais evidenciada naquela ocasião. Então, exemplo, se você está pregando num culto evangelístico, você descobre ali uma verdade, um princípio bíblico que vai se aplicar à necessidade da evangelização. Se você está pregando num culto para casais, do mesmo jeito, você vai fazer essa aplicação, você vai selecionar a informação que você vai compartilhar na pregação de acordo com o público que você vai pregar. Ok? Então isso é um bom senso. Esse bom senso na hora de filtrar as informações ajuda muito, gente. Ajuda realmente muito no ato de explicar. Então, primeiro, faça uma boa pesquisa. Segundo, tenha clareza de que você não deve e não vai conseguir compartilhar tudo o que pode ser dito sobre aquele texto. Em terceiro lugar, cuidado com o vício nos detalhes. Bom, isso aqui é muito importante. Uma das coisas que mais fazem com que a gente explique mal um texto bíblico é a gente se prender demais em alguns detalhes. E ao tentar se prender demais em alguns detalhes do texto bíblico, a gente acaba poluindo demais o que a gente está lendo ou está explicando. Então, vou dar um exemplo. Eu tô lá falando, não, meus irmãos, porque aqui o fulano de tal na Bíblia disse isso, só que aqui existe um porém. Então, porém significa porém é uma conjunção adversativa. Peraí. Essa informação
precisava realmente estar ali? Às vezes não. Às vezes você está dizendo, vai dizer, irmãos, esse porém significa que essa ideia que vai vir agora, ela está em oposição à ideia que foi defendida anteriormente. Você não precisa ficar, porque talvez você prega tanto sobre o porém que você deixa de pregar do texto. Você deixa de falar da mensagem do texto e fala sobre o porém. E a sua pregação não é sobre o porém, a sua pregação é sobre a mensagem. Então se você se pega muito no porém, ou se você se pega muito em determinados detalhes, você vai fugir do tema do texto, ok? Vai distorcer a sua pregação, vai poluir a sua pregação. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, gente, porque nós como pregadores, a gente está empolgado na hora de pregar. A gente acredita no nosso chamado, a gente acredita que realmente Deus chamou a gente, que essa palavra é a palavra de Deus e ela deve ser pregada. E que isso aqui é vida para as pessoas. Tá? Mas não transforme aquilo que é vida num instrumento de tédio. Por quê? Porque você não soube fazer a dosagem certa. Lembre-se, você está muito empolgado para pregar. Para você, 45 minutos de pregação passa muito rápido, mas para quem está te ouvindo, talvez não. E aí você precisa ter esse cuidado de dosar a informação de maneira correta. Ok? E não se apegar demais aos detalhes. Por quê? Porque, meus irmãos, imagine a seguinte frase: eu amo a Denise, que é a minha esposa. Então, se você começar a falar sobre o eu, porque porque eu, amo significa isso. Ah, Denise é um nome que começa com D e termina com E. Denise significa isso. Quer dizer, você vai falar sobre cada palavra da minha frase, mas você não vai falar sobre a minha mensagem. E a minha mensagem foi: eu amo a Denise. Então você falou sobre eu, amo e Denise, mas você não falou sobre o todo. Entende o que acontece? Você não pode, na sua pregação, transformar o texto bíblico numa colcha de retalhos. Por quê? Porque aquelas palavras que estão na Bíblia, isoladamente, elas não dizem muito. Elas só dizem o que elas querem dizer quando elas são interpretadas de acordo com o seu contexto. Então, na hora de explicar as coisas, não fica dividindo. Então, faça esse trabalho. Eu sei, gente, eu sei. Linderson, calma, eu sei, agora eu comecei a falar rápido, mas calma, então eu vou falar devagar. Olha só. Agora você leu e você vai explicar. Qual é a mensagem de Deus? Qual é o princípio eterno? A doutrina que está contida naquele texto. Eu posso dar um exemplo muito simples para você? O Salmo 139, que eu li agora aqui há pouco, versículos 1 e 2, diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Meus irmãos, eu vou fazer uma pequena explicação desse texto. Eu não fiz uma exegese desse texto. Eu não pesquisei sobre esse texto. Eu vou fazer uma pequena explicação para vocês, tá? Meus irmãos, o salmista Davi está aqui nesse texto afirmando que Deus é onisciente. E como Deus é onisciente, Deus conhece tudo, não apenas sobre o universo, mas Deus conhece tudo sobre o próprio Davi. E vocês repararam que Davi disse aqui que Deus de longe penetra os pensamentos de Davi, ou seja, Deus de longe conhece intimamente os pensamentos de Davi. Davi diz aqui, meus irmãos, que Deus conhece ele quando Davi se assenta e quando ele se levanta. Deus conhece Davi quando Davi, de repente, decide desistir de um projeto, ou quando Davi decide tomar uma atitude. Seja quando Davi está parado, ou seja quando Davi está se movendo, Davi está dizendo que Deus conhece tudo sobre ele. E olha, meus irmãos, é realmente isso. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece profundamente sobre cada movimento que está sendo realizado no universo. Então eu estou explicando o texto. Então isso aqui é uma explicação,
ok? Bom, gente, eu tentei aqui ser bem prático, talvez eu tenha sido até superficial na minha explicação, mas é só para exemplificar isso mesmo, tá ok? Vamos lá, vamos recapitular aqui algumas coisas que eu já falei um monte com vocês, mas eu espero que essas dicas estejam realmente sendo valiosas. Leitura correta do texto, explicação correta sobre o texto. Explicar significa contar para as pessoas as verdades eternas, os princípios eternos que estão ali. Não queira contar tudo, não vai caber na sua pregação. Não se prenda a muitos detalhes, porque provavelmente nesses detalhes você vai acabar se perdendo. E perceba, faça o filtro correto, né? Faça um filtro adequado para que você não traga mais informações, porque essas informações vão tornar a sua pregação muito, muito cansativa, tá? Bom, gente, ler, vou tomar minha água, tá? Ler, explicar e agora aplicar. Ler, explicar e aplicar. O que significa a aplicação do texto? E aqui, gente, existe um momento que, olha, muitas vezes também nós como pregadores deixamos muito, muito a desejar. Às vezes a nossa pregação, ela é um amontoado de informações soltas. Ok? A gente vai pesquisando e vai juntando um monte de coisa que está ali no texto e traz um monte de coisa sobre o texto, mas a gente não fez uma aplicação correta. Como fazer uma aplicação correta? Ou o que é a aplicação? Vamos lá? Quando você está explicando o texto, você está dizendo o que Deus disse para os leitores originais do texto. Quando você está aplicando o texto, você está dizendo o que Deus quer dizer para o seu público hoje. Então, você pregador, pregadora, eu vou usar uma analogia aqui de um pregador chamado John Stott. Deixa eu pegar um livro aqui do John Stott, só um pouquinho. Aqui é esse livro. Tem 2 livros do John Stott sobre pregação. Legal. Esse livro aqui também eu vou pegar, mas ele não é do John Stott, ele é do Keller. Ok, voltando aqui para minha bancada, meu púlpito. Deixa eu ver se eu estou no lugar de novo. Olha só, gente. 2 livros, quero indicar aqui para vocês. Deixa eu ver, não sei se está dando para ver bem aí, do John Stott. Esse aqui é o perfil do pregador. E esse outro livro aqui é um livro também chamado Eu Creio na Pregação. Na verdade, existe um terceiro livro do John Stott. Tô vendo, gente, só um pouquinho. Eu falei que não ia ter edição, peraí, tá? E não vou editar porque dá muito trabalho isso aqui. Então, vou voltar aqui. Pronto, terceiro livro do John Stott. Nesse livro especificamente, ele fala mais sobre isso, deixa eu ver se está aparecendo. Eu acho que hoje esse livro já tem uma nova capa, né? Esse livro se chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Então, 3 livros para você comprar aí sobre pregação, tá? Bom, já até aproveitei e fiz a propaganda sobre o John Stott. Vamos lá. Bom, nesse livro aqui, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, o John Stott diz assim, olha, o pregador ele é uma ponte. Ele é uma ponte que une o mundo bíblico ao mundo contemporâneo. Então, através dessa ponte, que é você, pregador, pregadora, a palavra de Deus, vamos pensar assim, tá? A palavra de Deus vai sair, ela vai emanar do texto bíblico e ela vai até o coraçãozinho, a vida, a realidade das pessoas que te ouvem. Isso se chama aplicação. É você que faz essa ponte. Gente, a pregação não é simplesmente você dizer, não, porque a Bíblia falou isso, porque esse texto, daquele outro jeito. Não. Isso é só uma parte da pregação. Isso é só uma parte. E aí, deixa eu explicar para vocês. Alguns de nós somos bons expositores da doutrina, mas somos uns péssimos aplicadores da doutrina na vida prática. Outras pessoas já falam muito sobre a vida prática e são ruins de expor a doutrina. Então o caminho é o caminho do equilíbrio. Bom,
Como eu disse, então, a aplicação é esse movimento de dizer para as pessoas o que aquela verdade significa para os nossos dias. Talvez esse daqui seja um momento, gente, em que a pregação vai fazer realmente sentido na vida das pessoas. Imagine então que isso aqui é uma injeção grande, hein, gente? Pensa numa injeção grande isso aqui. Deus me... Olha, se isso aqui é a ampola da injeção, eu não quero pensar na agulha, tá? Mas imagine que você é o meu paciente, eu sou o enfermeiro ou o médico, enfim, que vou fazer a aplicação desse remédio em você. Aí eu digo, você aí, seu Zé, Dona Maria, então, isso aqui é um remédio, uma vacina, já que tá dando polêmica essa coisa de vacina aí, todo mundo tem gente discutindo. Então isso aqui é uma vacina, ela é feita desse jeito, ela é feita na China ou na Índia, não sei, ela é feita dessa forma. Então eu fico falando, olha, essa vacina é muito boa, muito legal, olha que vacina bacana, ela custou tanto. E eu não chego efetivamente e aplico a vacina efetivamente na pessoa. Esse é o problema. Aqui é um mistério. Aliás, aqui é um ponto nevrálgico, um ponto de tensão da pregação. Tá bom? A aplicação. Vamos lá, então. Vamos parar de churumela e vamos falar, então, o que a gente precisa fazer para fazer uma aplicação correta. Primeiro, para fazer uma aplicação correta, você precisa entender corretamente a mensagem, a doutrina do texto. O que o texto está dizendo? Qual que é a verdade? Então isso nós já falamos na nossa etapa anterior. Então, aquela verdade você precisa conhecer muito bem. E você precisa conhecer muito bem, ou o máximo possível, a realidade das pessoas que estão te ouvindo. Lembre-se que você vai conectar dois mundos. E uma ponte, gente, só consegue conectar, só consegue unir extremos os quais ela toca. Uma ponte que não toca na margem esquerda não consegue unir com a margem esquerda quem está na margem direita. Então você só une duas realidades que você consegue tocar. E aí você toca a realidade bíblica na pesquisa. E você toca a realidade das pessoas que estão te ouvindo quando você pesquisa sobre elas também. Pesquisa sobre elas também. É claro que se você vive a mesma vida daquelas pessoas, isso ajuda muito, né? Se você tem uma rotina parecida, se você tem uma história de vida parecida, se você vem do mesmo país, ou até mesmo, enfim, se você já pertence àquela realidade, isso já é um fator muito positivo para você conhecer quais são os dramas daquelas pessoas. Se você tem uma rotina parecida com as pessoas para as quais você prega, você pode se perguntar: quais são os momentos do meu dia, os momentos da minha semana, em que esse texto bíblico mais faria diferente? Ou seja, você está diante da vacina, que é a verdade eterna, do remédio, que é o princípio eterno, é a verdade eterna. E agora você vai dizer, em qual momento da minha semana ou da minha vida eu mais preciso desse remédio, eu mais preciso dessa verdade eterna? Esse pode ser um bom ponto de partida. Esse pode ser um bom ponto de partida. Agora, se você não tem necessariamente a mesma rotina das pessoas para as quais você vai pregar, então, por exemplo, eu sou um pastor em tempo integral. O meu trabalho, vamos assim dizer, a minha vida, o meu dia está dedicado às coisas do ministério. Mas a maior parte das pessoas, quase a totalidade das pessoas para as quais eu sempre preguei, ou a maior parte, né? Quase a totalidade dos membros das igrejas são pessoas que trabalham em outras atividades. E que elas estão ali se dedicando às coisas da igreja apenas umas poucas horas por semana. Então o que eu preciso fazer para aplicar a verdade da palavra de Deus na vida daquelas pessoas? Eu preciso ter o mínimo de sensibilidade, o mínimo de perspicácia, o mínimo também, gente, de boa vontade para ir até aquelas pessoas ou de alguma forma observar com um pouco mais de cuidado a vida delas. Para quê? Para que no momento em que eu entender, que eu absorver a verdade eterna, eu faça uma aplicação correta na vida delas. Então imagine você que eu estou pregando para teenagers, adolescentes. Estou lá pregando para os adolescentes e eu estou falando dos adolescentes sobre a soberania de Deus. Eu começo a falar para eles e contar a história que eu briguei com meu chefe, que eu briguei com meu patrão, porque eu começo a contar a história do mundo do trabalho. Mas tem cuidado, porque aqueles teenagers, eles ainda não trabalham, a maioria deles.
Ainda não está trabalhando. Então, que sentido? Como é que eu faço para aplicar isso corretamente? Então, muito cuidado. Conheça bem as histórias dessas pessoas. Então, por exemplo, eu estou lá, eu identifico um princípio da palavra de Deus e eu quero falar com as pessoas ali que elas passam muitas horas nas redes sociais todos os dias, mas cuidado, pode ser que aquele público para o qual você está pregando, eles trabalhem num emprego que não deixa eles ficarem muitas horas nas redes sociais. Então, eles não têm problema com redes sociais, eles têm problemas em outras áreas. Eles têm outros tipos de problemas. Então, lembre-se, você só pode conectar dois mundos, dois extremos nos quais você toca. Toque a palavra de Deus através da oração, conheça através da pesquisa, conheça através da exegese, mas você precisa também conhecer e olhar para aquelas pessoas. Quais são os grandes desafios delas? Quais são as dores delas? Isso aqui é um elemento muito importante para uma boa aplicação também, gente. As dores dessas pessoas. Aquelas pessoas para as quais você está pregando, elas estão num contexto em que a família, por exemplo, está mais ameaçada? Ou o grande problema do contexto onde aquelas pessoas estão é o contexto econômico, aquele é um lugar de muita pobreza? Essa é uma pergunta importante. Aquele é um lugar muito violento? As pessoas para as quais você está pregando têm um problema muito grande com a violência, por exemplo? É um lugar onde elas têm medo de andar na rua? Eu já morei em cidades assim, que eu tinha medo de andar na rua porque havia o perigo iminente de eu ser assaltado, como fui, inclusive. Então, conheça os medos, as angústias, os problemas típicos daquelas pessoas para as quais você está pregando. E quando você conhece as dores daquelas pessoas, você pode antecipar algumas perguntas delas. Quando você conhece a vida daquelas pessoas, você pode pensar em algumas perguntas que elas vão se fazer enquanto você está pregando. Então, enquanto você está pregando sobre a soberania divina, um exemplo, você está pregando sobre a soberania divina, que Deus está no controle de todas as coisas. E de repente você se lembra que podem haver pessoas ali que estão te ouvindo pregar, que podem estar se perguntando assim, mas se Deus é soberano mesmo sobre todas as coisas, por que as coisas ruins acontecem? Você pode antecipar essa pergunta. E você pode dizer para eles, olha, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, se Deus é soberano, por que coisas ruins acontecem? Se aquele é um ambiente, se, por exemplo, você está pregando numa época de uma guerra, né, de um conflito internacional, ou de uma notícia, uma pessoa muito famosa morreu, tudo isso você pode usar para antecipar perguntas que o seu público pode estar fazendo. Isso vai ajudar a sua aplicação a ser uma aplicação mais específica, vai ajudar a ser uma aplicação mais eficaz. A verdade que você está pregando precisa ser lida, explicada e aplicada. Então, se você conseguir cumprir esses 3 passos, terminando, é claro, nesse aqui, né? O terceiro passo aqui para a gente concluir é esse passo da aplicação, né? O que Deus disse lá atrás, o que Deus disse para aquelas pessoas que estavam lá no episódio bíblico, eu expliquei. E o que Deus está dizendo para nós hoje é a aplicação do texto. Pessoal, bom, eu quero muito, espero muito, aliás, que esse conteúdo de alguma forma ajude vocês. Ele é só um plus aqui do nosso curso, da nossa disciplina. Não vai ter atividade, você não precisa fazer atividade. Eu diria apenas que você pode aproveitar essa ocasião para fazer alguns treinos, alguns testes aí, ok? E eu sinceramente gostaria de alguma forma de obter algum tipo de feedback da sua parte. Queria que você contasse para mim se de repente essa explicação ajudou de alguma forma, ou o que faltou, ou o que acrescentou, ou se você gostaria de alguma forma
ter acesso a outros conteúdos, a outros momentos em que a gente está aqui fazendo comentários assim mais, eu diria, mais espontâneos a respeito do conteúdo que nós estamos estudando. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Graça e paz do Senhor Jesus. A gente se vê por aí em algum lugar da plataforma, em alguma videoaula ou em algum encontro presencial. Tchau, tchau.